Olá, nesta segunda parte da conversa com Pedro Conceição, diretor do Gabinete de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, dedicámo-nos ao tema da inteligência artificial e o seu impacto no mundo do trabalho. O Pedro defende uma perspectiva que ele próprio chama não necessariamente otimista, mas possibilista. Ou seja, ele acredita que se fizermos as escolhas certas, podemos conseguir que a IA não substitua, mas sim complemente o trabalho humano e que até aumente a procura por interação humana noutras áreas, como, por exemplo, as artes. No final, olhamos ainda para o Relatório de Desenvolvimento Humano que aí vem, de 2026, em que vai ser introduzido um novo índice complementar ao IDH, que pretende medir a relação dos países com a natureza. E discutimos uma ideia contraintuitiva sobre a ação climática. É que, por vezes, mais do que a incerteza em relação aos danos, o que paralisa as pessoas e impede a ação coletiva é a incerteza sobre os limiares a partir dos quais esses danos se tornam irreversíveis. Esta é uma conclusão com grandes implicações para as políticas públicas e a que vale a pena dar atenção. Espero que gostem. Até ao próximo episódio. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7. Pedro, eu queria falar também não só do índice de desenvolvimento humano, mas de outros temas que vocês exploram no relatório relacionados com o desenvolvimento humano, não é? E como nós falávamos há bocadinho em off, não é? O índice acaba por ser o chamariz. Exatamente. Que traz as pessoas ao relatório e depois vocês, no relatório, na verdade, fazem trabalhos muito exaustivos a explorar temas relacionados com o desenvolvimento humano, mas muitas vezes numa série de outras áreas. Vocês vão agora completar no relatório do próximo ano a terceira análise de 3 grandes temas que vocês identificaram e que eu achei muito interessante porque são, no fundo, a trilogia dos 3 grandes desafios da atualidade. Quer dizer, claro que podia ser dividido de outra forma, mas a maneira como vocês dividiram é muito interessante. Em 2024 cobriram 2 temas que vocês agruparam num só: polarização política e tensões geopolíticas, que não são exatamente a mesma coisa, mas é fácil de entender como têm ramificações não só nas causas como nos efeitos. No ano passado abordaram o tema da inteligência artificial e os impactos. Este ano, desculpa, não é no atual, no atual relatório, abordaram a inteligência artificial desde os impactos no mundo do trabalho aos impactos na saúde mental, e no próximo ano vão completar esta tríade com a análise das alterações planetárias, né? Portanto, do impacto E isto não tem só a ver com alterações climáticas, tem a ver também com poluição e com biodiversidade, né? Portanto, não estamos a falar apenas de alterações climáticas. Eu gostava de começar pelo tema que está mais, acho, na cabeça das pessoas, que é a inteligência artificial. Tenho alguma inveja tua / vossa de terem podido passar muito tempo a investigar este tema, que é um tema que tem feito correr muita tinta e que tem que ver com... Não é só a inteligência artificial, é, no fundo, o digital no geral e o impacto que está a ter e vai ter na sociedade e no mundo do trabalho. O que é que tu hoje achas sobre este tema que não achavas antes de começar a debruçar sobre ele, não é? Olha, o que é que tu mudaste uma coisa que não achava era que, como disseste, digital e inteligência artificial, isto é mais ou menos um contínuo, é uma coisa, uma sob-uma outra. Eu agora estou convencido que não. Que, na verdade, a inteligência artificial, na configuração que existe hoje em dia, especialmente nesta configuração de inteligência artificial generativa, corresponde, de certa forma, a uma ruptura com o mundo digital que nós tínhamos de antes. E é fácil de perceber porquê. A maior parte das tecnologias digitais, aquilo que pensamos em programas digitais, são programados para executar uma determinada função. E isso é que tem levado a um grande processo, por exemplo, de automatização de atividades que são repetitivas. Porque se for possível escrever um programa para dizer à máquina para fazer estes passos, então pode-se, em vez de ter uma pessoa a fazer, ter uma
máquina digital a fazer muitas destas coisas. Uma máquina que nem tem de ser uma máquina, pode ser um filtro de spam, por exemplo. Não é? Exato, máquina aqui no sentido Sim. lato, não é? Não é uma máquina necessariamente física, um modelo. Isto vem antes da inteligência artificial generativa, assumiu uma abordagem em que é estocástico. O que vem, os resultados não são previsíveis da mesma maneira que eram no mundo digital, se quiseres ver as coisas assim. São modelos indutivos que aprendem com exemplos. A designação técnica, não sei como é que se diz em português, mas é machine learning. Isto são máquinas que aprendem. Aprendizagem automática. Portanto, a aprendizagem é feita através de exemplos e a máquina, os modelos, dão respostas probabilísticas, não dão respostas certas. Eu penso que isto implica uma série de reflexões. Por exemplo, se devemos e podemos delegar decisões à inteligência artificial com estas características em circunstâncias que tenham muita importância para a vida das pessoas. Por exemplo, uma decisão de vida ou morte. Dado estes aspectos probabilísticos, se uma pessoa deve ir para a prisão ou não, é preciso ter cautela, é preciso não delegar com a mesma vontade que nós delegávamos provavelmente no passado, na era digital, decisões em que podíamos automatizar os processos porque sabíamos que a máquina ou que o modelo se comportava desta forma prevista. Sabemos também que estes modelos cometem erros, inventam coisas, não é? O que eles dizem, porque são coisas probabilísticas, não. Portanto, eu penso que isto aqui, para resumir, que eu acho que há uma dicotomia entre o digital e a inteligência artificial. E eu acho que não estamos, como sociedades, suficientemente familiarizadas com esta novidade da inteligência artificial, especialmente no contexto em que ela é utilizada de forma generalizada pelas pessoas através destes chatbots, não é? Ou seja, o teu ponto, se eu entendo, é que, ao contrário da IA que não a Gen IA, não é? A Gen AI, não é? Portanto, ao contrário de outros modelos de IA e de automação em que realmente nós conseguimos automatizar aquele processo porque ele é facilmente definível, neste caso não, ele é probabilístico e, sendo probabilístico, por definição não vai acertar sempre, não é? E o que tu estás a dizer é que uma das implicações disto é que as pessoas estão a exagerar na confiança que estão a depositar nestes modelos em muitos casos. Eu acho que a conclusão é que esta ideia de que a inteligência artificial vai levar modelos que são melhores que as pessoas em tudo, e nesta ideia de uma inteligência artificial geral que ninguém sabe muito bem o que é ou quando se vai lá chegar, que esta forma de olhar para a inteligência artificial deve ser revista, digamos assim, com outro tipo de perguntas, que é: o que importa não é se estas máquinas, se estes modelos são melhores do que as pessoas. Porque a lógica neste raciocínio é, muito bem, se estas máquinas são melhores que as pessoas, a ideia é que vamos chegar a um ponto em que não vamos precisar que as pessoas façam estas coisas e vamos ter estes modelos a fazer coisas. No limite, e há essas narrativas, não vai ser preciso trabalhar, porque as máquinas vão fazer tudo. Vamos chegar a esse ponto. Pode acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer, isto não é tentar prever o futuro, mas se acontecer é porque a sociedade decidiu deixar que isso aconteça. Por isso o título do nosso relatório é uma questão de escolha. Portanto, isto é uma questão de escolha. Nós agora temos que fazer escolhas sobre a forma como usamos esta tecnologia, como a desenvolvemos e como a aplicamos. E o nosso argumento no relatório é que o que interessa é, mais uma vez, o desenvolvimento humano. Por isso a questão não é saber se estas máquinas são mais capazes do que as pessoas, é de que forma é que estas máquinas podem ajudar as pessoas. E podem ajudar as pessoas, mas temos que ter atenção a estas limitações de que falei. E nesse sentido é uma das razões pelas quais a forma como olhamos para a inteligência artificial não é meramente replicar aquilo que fazíamos com o digital, não é digital supercharged, não é
há aqui uma ruptura que nos obriga a olhar para a inteligência artificial de uma forma diferente. Essa é a nossa tese no relatório. E eu acho esse ângulo interessante, não é? Do fundo, de pôr a tónica na escolha, que aliás vocês fazem noutras áreas, não apenas neste tema. Aliás, o relatório do próximo ano sobre o ambiente vai ter também essa lógica. Mas aí parece-me, do que tu disseste, também outra implicação, que é não apenas é uma escolha, mas se nós tentarmos traçar cenários, o melhor cenário é aquele em que tu combinas inteligência humana com inteligência artificial deste tipo, digamos assim, não é? Exato. Porque ela permite fazer muito mais rápido e, em alguns casos, melhor coisas que nós fazemos, mas como é probabilística e, portanto, é imperfeita e não tem Enfim, entramos na limitação deste tipo de modelos, mas basicamente aquilo são modelos meramente associativos, como tu dizias há pouco, que não têm um modelo do mundo lá dentro, não é? Porque aquilo é meramente associativo, o que significa que eles, pelo menos tal como estão feitos, há uma série de áreas em que não só não nos substituem, como a maneira de tirar o melhor partido deles implica que nós estejamos envolvidos. Exatamente. Agora, só para dizer que não é claro que não haja outras formas de desenvolver a inteligência artificial. Por exemplo, o Yann LeCun, até há pouco tempo era o Chief Scientist da Meta, agora saiu para fazer a sua empresa, acha que esta abordagem de inteligência artificial ele diz que é um desvio, não é? E ele quer tentar ter modelos de inteligência artificial, para usar a tua expressão, que tenham modelos do mundo, não é? Que sejam de alguma forma constrangidos com algumas... Eu, quando estava no técnico a estudar inteligência artificial, esta ideia de que a inteligência artificial ia ser indutiva, associativa, de aprender com modelos, era um dead end, quer dizer, aquilo não ia dar, porque não havia capacidade de computação, não havia dados. E então o esforço estava mais numa forma dedutiva, não é? Na altura chamava-se sistemas periciais, expert systems, que era tentar codificar todas as expertise de um engenheiro civil e tentar ver se a máquina conseguia... claro que isso não foi a lado nenhum. Porque é que conseguimos ir por esta área de machine learning? Porque os constrangimentos que havia nos dados, na capacidade de computação, mas também em algoritmos, não é? Particularmente em 2017 com esta arquitetura do Transformer, que é o T no GPT, não é? Generative Pre-trained Transformer, resultou numa revolução que levou à inteligência artificial generativa. E eu penso que que a inteligência artificial generativa tem outra diferença relativamente ao que acontecia antes de novembro de 2022, foi quando o ChatGPT apareceu. Que a inteligência artificial já era utilizada por empresas, por governos, por instituições militares, muitas instituições já era utilizada, mas não havia maneira de as pessoas, do público, interagir diretamente com a inteligência artificial. E isso é que a inteligência artificial generativa veio proporcionar. E proporcionar uma interação em domínios em que isso não se esperaria. Por exemplo, ninguém esperaria que estes modelos que foram treinados para, no fundo, prever a próxima palavra, não é? Numa sequência de palavras, fossem eficazes em ajudar a programar. Na programação, por exemplo. Não é? Portanto, há uma série de surpresas e em domínios, só para concluir... porque eu também não quero exagerar este ponto do probabilístico e do facto de cometer erros e de fazer aquilo que se chama alucinações, que é inventar coisas. Há domínios que são fechados e em que é fácil estabelecer se uma resposta é certa ou errada, em que se pode reduzir de forma drástica estes problemas. Há outros domínios que têm mais a ver com questões de valores, de cultura, em que isso é muito mais difícil, ou até talvez seja impossível, não é? Portanto, são coisas muito mais ambíguas e, portanto, aí é que eu acho que é importante ter noção das limitações destes modelos de inteligência artificial. Por isso, é preciso saber como é que se navega este potencial enorme que esta tecnologia tem, a sua acessibilidade, a forma intuitiva com que é possível interagir com estas máquinas, a forma como de alguma forma democratiza o acesso à informação e a conhecimento, a forma como permite, por exemplo, a alguém que está dedicado a dar cuidados de saúde num sítio em que esteja muito constrangido de recursos. Portanto, não substituir o médico, não é? Mas permitir que o médico, num
país em desenvolvimento possa fazer mais coisas com a ajuda da inteligência artificial, ou um professor, num contexto que esteja com constrangimentos de recursos, possa ensinar a mais pessoas. Portanto, é mais esta ideia de ampliar, que tem muito potencial, mas que também temos que estar cientes das limitações e da forma como estes modelos funcionam. Sim, há aquela dicotomia que é muito usada e que vocês usam no relatório, se estes novos modelos de inteligência artificial vão gerar mais automação ou augmentation, que eu não sei como traduzir. Complementaridade. Não é? Complementaridade, exato. O que é interessante também é que nós não fazemos previsões. Há muitos estudos de economistas e outros consultores que tentam fazer isto. O que nós fizemos foi perguntar às pessoas o que é que elas esperam. E os resultados são interessantes. O que nós verificámos foi que em países e em ocupações em que se espera que haja mais automação, também se espera que haja mais complementaridade, e vice-versa. Onde se espera que haja pouca automatização, também se espera que haja pouca complementaridade. Mas que, em geral, as pessoas esperam, não é? Isto não é uma previsão, mas esperam que haja mais complementaridade do que automação. Portanto, essa é a intuição. As pessoas são realistas, acham que vai haver alguma automatização de processos, embora haja aquelas limitações que eu referi há pouco. Eu penso que é razoável assumir que isso vai acontecer, mas a expectativa é que estas ferramentas as ajudem a fazer mais aquilo que já fazem ou outras coisas que gostariam de fazer. Então, espera, o que me estás a dizer é que, ao contrário do que se diria, as pessoas estão otimistas. Eu não sei se é otimistas, é uma expectativa, não é? Porque esperam que automatize, mas também que gere complementaridade. Exato. E mais complementaridade, do que automatismo. Eu já te ouvi fazer uma analogia interessante com uma revolução anterior, por acaso não me lembro qual, mas que tinha que ver com o facto de esta automação também, a substituição do trabalho humano em determinada área, também libertar de certa forma a criatividade humana. Sim. Bem, essa é uma das complementaridades mais fortes potencialmente destas ferramentas, é que podem expandir a criatividade humana, e já se está a ver isso na ciência. O que é muito importante, em minha opinião, é não usar estas ferramentas para automatizar processos criativos ou para substituir pessoas, mas para, lá está, aumentar aquilo que as pessoas fazem, usando as características que estes modelos têm, de fazer coisas que são muito difíceis para as pessoas, por exemplo, detectar padrões, detectar regularidades. Para os humanos isto é difícil, mas para estas máquinas é muito fácil. Para nós também é fácil. Elas fazem, com uma potencial muito maior do que nós queremos, nós vemos padrões em tudo, mesmo onde eles não existem, não é? E os LLMs também. Os LLMs... Por isso é que eles alucinam, não é? Também é verdade. Mas são, por exemplo, se olharmos para um exemplo muito conhecido, que é a estrutura das proteínas, não é? Que era uma coisa que, para cada proteína, exigia praticamente uma tese de doutoramento. Ia sendo feita. Sim. Isto é uma coisa que a inteligência artificial expandiu de forma dramática. Agora há centenas de milhares de proteínas que... Sim. Porquê? Porque tem esta capacidade de ver formas. Agora, já foi tema aqui no podcast, com o Penedones, que participou nesse projeto. É um exemplo das potencialidades da inteligência artificial, de aumentar a criatividade, a ciência neste caso. Então tu dirias que neste debate sobre se a IA vai provocar desemprego estrutural porque vai de repente substituir as pessoas, a vossa conclusão, apesar de tudo, embora lá está, seja condicional ao desenvolvimento da IA, não é? Porque nada nos garante que não deu um salto e que o Yann LeCun prevê se concretize, mas condicional a isso é uma perspectiva otimista de que não tenderá a gerar desemprego estrutural, mas sim no fundo, reinvenção Eu acho que depende das escolhas. Por isso, se nós fizermos as escolhas certas, sim. Condicional também é isso. Depende das escolhas, sim. Porque é verdade que as pessoas esperam que haja mais complementaridade, mas isso não quer dizer que aconteça. O Daran Acemoglu usa esta expressão de AI assim. Portanto, se nós formos só atrás da hype, não é? Fazer AI, mesmo quando não faz sentido, ou mesmo quando o AI não é melhor do que as pessoas, eu penso que isso pode ser muito problemático, porque está, de facto, a destruir emprego, não está a gerar ganhos de produtividade, porque as pessoas eram tão boas, ou em alguns casos até melhores que a AI, e, portanto, podemos entrar
nesse ciclo. Mas se entrarmos nesse ciclo, é uma escolha. Claro. O que eu quero dizer é que a tecnologia não determina a forma como ela é utilizada na sociedade e na economia. E nós sabemos que, por outros casos de revoluções tecnológicas, que a questão não é tanto a tecnologia, a questão é a adaptação das formas de produção, das formas de trocas comerciais e económicas que fazem o melhor uso possível da tecnologia. E eu acho que se está a dar muita ênfase à tecnologia, àquilo que a tecnologia pode fazer, e menos ênfase à forma como temos que ajustar a educação, a saúde, a produção das empresas, porque não vai ser só plug and play. Eu penso que as pessoas estão muito agora plug and play, o que é que podemos substituir, e eu acho que vai ser preciso algo mais profundo do que isso. Fizeste também enfatizar esse ponto porque lá está, a vossa tónica é numa escolha, né? Mas dentro disso é uma perspectiva otimista, não é? Porque há quem defenda uma escolha que é uma escolha de limitar a inteligência artificial porque ela é uma ameaça ao emprego, por exemplo. E o que vocês dizem, ou a vossa conclusão é... Pode não ser. Pode não ser, e nós fizemos as escolhas certas, ela vai ser, na verdade, algo benéfico para a humanidade que não só não vai retirar empregos, como vai melhorá-los, ou melhorar o desenvolvimento humano, no fundo. Eu diria que não é otimista, mas é possibilista. Não sei se esta palavra existe. É que é possível, não é? Sim. E há razões profundas para assumir que talvez seja... assim, porque apesar das máquinas, destes modelos de inteligência artificial poder fazer muitas coisas, por exemplo, um exemplo é xadrez. É impossível um humano bater uma máquina hoje em dia, um modelo de inteligência artificial. Podia-se assumir que, bom, então as pessoas deixaram de jogar xadrez. Não. Jogam mais xadrez do que... É um recorde, não é? As pessoas... Porquê? Porque as pessoas gostam de jogar xadrez umas com as outras. Exato. Agora, estão a ficar melhores porque treinam com estes modelos de inteligência artificial. Mas o que dá gozo, digamos assim, é ver pessoas a jogarem umas com as outras. Outro exemplo é a música. A música, através destes algoritmos que temos no nosso telefone, dá-nos muita música através de streaming. Poder-se assumir, bom, então os concertos ao vivo as pessoas não têm interesse. Exatamente o contrário está a acontecer. Continua-se a haver cada vez mais interesse em concertos ao vivo, que mobilizam multidões, não é? Eu sei pelos meus filhos, que a minha filha especialmente vai a estes concertos da Taylor Swift, aquilo são fenómenos. Porquê? Não é porque não posso ouvir o concerto ou a música no telefone, porque as pessoas têm esta necessidade de autenticidade, de relação humana, não é? Portanto, isto pode mudar. Nós, os humanos... podemos mudar e transformar-nos de forma radical. Mas eu acho que há muitas razões para considerar que esta ideia de que as máquinas vão substituir tudo o que as pessoas fazem tem limites. Não, os limites acho que não são económicos ou tecnológicos, mas têm mais a ver com aquilo que as pessoas valorizam. Exato. Esse exemplo do xadrez é muito bom. Eu não costumo ser muito confiante em previsões de futuro, mas há uma em que tenho bastante confiança, que é de que a inteligência artificial não vai acabar com a arte. Exato. E estou convencido, aliás, que pelo contrário, porque precisamente a arte é uma coisa muito humana, não é? Portanto, tu queres a arte feita por outro ser humano. Se calhar a música criada por inteligência artificial é interessante para teres no restaurante como música de fundo e não teres de pagar direitos de autor, não é? Mas a música que tu queres ouvir no telemóvel, não é? ou a cujos concertos tu queres ir é música de bandas. Exatamente. De bandas ou de artistas humanos, não é? Nós usámos essa ideia no nosso relatório, em que pedimos a uma ilustradora que fizesse a capa e umas imagens no relatório, e era uma coisa que nós podíamos ter feito. Hoje em dia qualquer pessoa faz umas prompts e que podia ter uma capa do relatório. Sim. Mas nós lançámos-lhe o desafio: usa a inteligência artificial para fazer coisas que antes eram muito difíceis de fazer. E ela assumiu o relatório. Está um texto pequenino na contracapa do relatório ou no PDF que explica a forma como isto foi feito. Porque isto é uma coisa que as pessoas estão a dizer: ilustradores vão desaparecer. Porque eu agora faço uma prompt e consigo conceber um logotipo, ou muitos logotipos, ou capas de relatórios. É verdade. Isso pode acontecer. Mas também permite a ilustradores, especialmente a ilustradores de talento, que tenham abertura, de fazer coisas que
lá está, é o melhor dos mundos, não é? Eu vi e há um vídeo dela engraçado que eu também achei interessante. Sim, é que ela explicou isso. Exatamente. Quando se discute o impacto da IA no emprego, é inevitável, até porque é a única coisa que nós temos, olhar para os dados históricos e fazer uma analogia com as revoluções industriais anteriores, não é? Com as revoluções tecnológicas anteriores. Não é? E aí, o que acontece é um lado refugia-se nisso e diz, bom, quer dizer, no fundo, os receios é como os luditas na altura da Revolução Industrial, não é? Portanto, nós estamos aqui agarrados a estes empregos, quando na verdade o que a tecnologia vai fazer é criar empregos novos e até melhores, e portanto nós não estamos a imaginar os empregos novos que vão ser criados. E depois há outras pessoas que dizem, bom, mas na verdade isto é enganador, porque na altura nós começámos por substituir a agricultura por indústria, depois substituímos indústria por serviços, quer dizer, e agora já não podemos substituir por mais nada, né? E portanto se calhar não é exatamente um bom indicador. Tu olhando para a história, portanto aqui não para dados desta tecnologia, mas olhando para a história, que analogia é que achas que é mais útil para nós entendermos este momento? Eu acho que as duas coisas acontecem, não é? Eu acho que que a tecnologia muitas vezes leva a que haja ocupações que têm uma queda muito acentuada na procura, mas o que acontece é que a economia depois gera novas ocupações, não é? Aliás, eu não me lembro agora do número exato, mas há um estudo de um economista muito conhecido, David Autor, que tem estudado estas questões, que mostra que um grande número do emprego atual, pelo menos nos Estados Unidos, é em ocupações que praticamente não existiam há uns anos atrás. Portanto, a economia é muito dinâmica e há muitas razões pelas quais isto acontece. O facto de haver revoluções tecnológicas que tornam uma atividade mais produtiva não implica que haja menos procura de pessoas que trabalham nessa atividade. Pode acontecer, mas não é. A razão técnica é a elasticidade da procura, a forma como a procura responde a um decréscimo do preço. Um exemplo é pilotos de avião. Pilotos de avião, antes de aparecerem os motores a jato, não eram tão produtivos como se tornaram quando apareceram os motores a jato. Ficaram ultra produtivos. Portanto, a produtividade explodiu com o motor a jato. O que é que isso fez à aviação? Caiu a procura por pilotos? Não, porque a queda do preço tornou acessível e criou tanta procura que levou até a procura de mais de pilotos de avião. Portanto, não é muito intuitivo perceber, mas nós sabemos que há muitos fatores que determinam a forma como a procura por ocupações e pelo mercado de trabalho responde à introdução de tecnologia, que não é esta linearidade de, substitui uma pessoa, destrói um trabalho. Pode acontecer, não é? Em alguns casos acontece, mas não é uma coisa inevitável, não é? E aí eu acho que estou muito nesta linha do Dharana Acemoglu que citei há bocado, que é uma questão das escolhas que fazemos, não é? Isto é uma questão das escolhas que fazemos como sociedades. E vocês viram algum estudo sobre os setores que podem ser mais e menos impactados? Ou que se espera que sejam mais e menos impactados? Eu acho que, mais uma vez, é preciso ter atenção à forma como esta tecnologia é diferente das tecnologias digitais. Há muitos estudos que fazem uma extrapolação, dizendo, no fundo, que atividades que estavam fora do potencial de automatização com tecnologias digitais, agora com AI, com a inteligência artificial, podem ser automatizadas, e fazem extrapolações deste género. Mas pelas razões que eu disse há pouco, eu acho que pensar em inteligência artificial só como uma extensão das tecnologias digitais tem que ser visto com cuidado, porque há mais razão, de acordo com a análise do nosso relatório, para pensar que vai haver complementaridade, mais uma vez porque não é possível fazer esta delegação total a muitos destes modelos de inteligência artificial. Este tema da inteligência artificial é o tema no relatório deste ano. No ano anterior, vocês abordaram a questão da crise da cooperação multilateral e da polarização, né? Que não tivemos tempo a abordar aqui hoje, com pena, mas é um tema que já foi aqui muito discutido no podcast. Eu queria dar um bocadinho para tu falar sobre, e fazeres aqui um
uma antecipação em primeira mão para os ouvintes portugueses do 45 graus, o que vai sair no relatório de 2026, que é fechar esta tríade com a questão da natureza, e vocês vão fazer uma coisa interessante e arrojada, que vão lançar um índice novo, o Nature Relationship Index, portanto o índice de relação com a natureza, suponho que seja a maneira de traduzir, e que se foca exatamente naqueles desafios que nós falámos há pouco, portanto, não apenas alterações climáticas, mas também poluição e biodiversidade, e que tenta medir como é que cada país está a nível desta relação com a natureza, não é? Exatamente, e a motivação para ter esta abordagem é a seguinte: a forma como nós estamos a apresentar ao público e aos decisores políticos a necessidade e a urgência de atuar nestes desafios assume, talvez implicitamente, que as pessoas vão ser mobilizadas através do medo, não é? Se nós não fizermos isto, temos estas barreiras, temos estes limites, temos estes thresholds, não é? Que não podemos ultrapassar, senão há todas estas consequências negativas. O que nós estamos a tentar dizer é muito bem, mas haverá maneira de mobilizar as aspirações que todos temos para um mundo melhor, para vidas melhores, para olhar para, mais uma vez, as pessoas não como entidades, como seres que vão necessariamente destruir a natureza, mas que também têm em si a capacidade de, à medida que procuram vidas melhores, procuram também ter uma melhor relação com a natureza. Não é? É uma escolha, tal como na... É uma escolha, mas aqui é só não reconhecer a importância que a natureza tem para sustentar as nossas economias, que isso é subejamente conhecido e está bem estabelecido, embora seja um argumento importante, mas também olhar para a relação do outro lado, portanto, ver se há reciprocidade, esta ideia de reciprocidade, de que as pessoas também podem, à medida que procuram vidas melhores, lidar com a natureza de uma maneira que a respeite, que a proteja, e vamos tentar conceptualizar isto e tentar medir na tradição do desenvolvimento humano, como eu comecei por dizer, ideias, não é, que são muito ambiciosas, estas aspirações muito, muito grandes, mas tentamos sempre ter números para ligar a estas ideias, e daí vamos ver se resulta tentarmos incluir ou desenvolver este Nature Relationships Index. A partir daqui. Uma última pergunta que eu não resisto a fazer-te, porque foi uma coisa que eu te ouvi dizer noutro fórum e que achei muito interessante, que no que toca às alterações climáticas e ao combate às alterações climáticas, a investigação mostra uma coisa muito interessante, que o ideal para nós agirmos é nós termos a certeza de quando é o limiar, ou seja, de quando é que, se nós não fizermos nada, surge um problema, e termos a certeza da dimensão daquele problema. Isto pode aplicar-se a uma coisa de saúde, por exemplo. Neste caso, existe ambiguidade em relação a ambos, portanto, em relação ao limiar, não é? Quando é que a coisa começa a correr mal, não é? Basta lembrarmos do documentário do Al Gore, que fazia uma série de previsões que não se concretizaram, e do impacto que vai ter, não é? Mas o que a investigação mostra que é interessante é a incerteza sobre o impacto não é particularmente grave. O que prejudica a ação coletiva é a incerteza sobre o limiar, não é? O ponto de não retorno, ou enfim, não é? Mas faz sentido, não é? Faz sentido. Porque repara, se nós soubermos com exatidão onde está o limiar, ninguém quer ser o culpado por passar o limiar, não é? Se nós tivermos incerteza, não se sabe. Será que vou ser eu o culpado? Será que vais ser tu, Zé Maria? Quem é que vai ter a culpa? Não se sabe. Então as pessoas desmobilizam-se para atuar. Portanto, isto é o que a teoria diz, um modelo muito simples da teoria de jogos prevê que isto aconteça e depois resultados experimentais confirmam. E o que eu acho que é irónico é que há imenso esforço tentar quantificar os danos, não é? Continua a haver imenso esforço. E há, comparativamente, muito menos esforço em tentar reduzir a incerteza nos limiares. Em alguns casos pode ser impossível até reduzir. Mas eu penso que é importante estar ciente da importância da incerteza nos limiares. Mais uma vez, não tem a ver com a ciência, mas a forma como a ciência e os dados científicos são utilizados para mobilizar a ação política e mobilizar o público para atuar nestes desafios. Pedro, foi uma bela conversa. Uma bela conversa. E... Gostei muito. Temos que fazer outra. Temos, fica já reconvidado. E quem nos está a ouvir e a ver não sabe disto, mas eu quero que fique aqui em on dito, que vais chegar atrasado a um jantar por causa do 45 graus. Portanto, olha, obrigadíssimo. Obrigado, Zé Maria, foi um prazer. E desculpas às pessoas.
Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio. Desculpe, tem este fato noutro tamanho? Procurava algum número em particular? Sim, sou um 48 de peito. A 50 de barriga, quando expiro. Quando inspiro, inverte. Sendo assim, já sei o número que precisa. Então? O número de um alfaiate. Um investimento à sua medida, tal como um fato, faz toda a diferença. Mas é mais simples do que parece. Só precisa de um banco com soluções de investimento diversificadas que combinem com o seu perfil de investidor. Novo banco, presente no meu futuro. Novo Banco S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 7.